Buenos dias, bom dia, sétimo ano. Estamos aqui mais um dia, prove ao nosso Senhor pelo dia de hoje. Hoje nós estaremos dando aqui a nossa segunda aula do quarto bimestre. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, já estamos, já no caminho da etapa final. Hoje nós vamos trabalhar aqui o particípio. Vamos falar um pouquinho do particípio, O particípio, ele é um verbo que ele vem acompanhado de um outro verbo, que nós podemos observar que é um verbo acompanhado de um outro verbo. É um verbo que ele precisa estar em alguns tipos de verbos para dar sentido. E o que é o particípio? O particípio, ele varia em gênero e número e se assemelha a um adjetivo. Por esse motivo, que se estiver acompanhado por um substantivo, ele vai concordar em gênero e número. Então, vamos lá. O particípio, ele varia em gênero e número. Ok, igual ao adjetivo. Porém, que ele acompanhado por um substantivo, ele vai concordar também em gênero e número. Tá ok? Só que quando nós usamos esse particípio, é quando eu tenho o verbo haver, tá? E esse verbo haver, ele precisa de tomar força com um outro verbo. Então, ele acompanha um outro verbo, que é o verbo particípio. Então, eu tenho o verbo haver, que está no futuro do imperfeito, mais o particípio. Então, esse verbo, ele é um tempo composto. Como assim, professora? O particípio, ele é um verbo que ele participa de um outro verbo, qual ele vai se tornar um verbo composto, E nesse caso, o particípio, ele é invariável. Neste caso, do verbo haver com o particípio, ele se torna invariável. O que é invariável? Ele não tem nem gênero nem grau, tá? Ou seja, não é possível escrever ele em outro verbo auxiliar. Então, eu posso dizer assim, verbo haver. Eu he cantado, eu havia cantado, hubiera cantado. Eu usei os verbos haver, mas em tempos diferentes. Então, quando eu tenho o verbo em primeira, segunda e terceira conjugação, que é a, ir, primeira conjugação é termina em ado. Segunda e terceira, ido. Então, se eu tenho o verbo amar, amado. Cantar, cantado. Cantar, cantado. Se eu tenho o verbo comer, comido. Se eu tenho o verbo vestir, vestido. Esses verbos aí, eles estão no particípio regular. Que também existem os verbos irregulares, particípio irregular. Isso nós vamos aprender um pouquinho lá para frente. Então, o particípio regular, eles são o verbo amar, cantar, trabalhar, sentir, viver, comprar, cenar, cantar. Então, nós podemos observar, então, que o particípio, ele serve para auxiliar o verbo. Então, o particípio, ele auxilia o verbo haver. Ok? Espero que vocês tenham entendido e Deus abençoe vocês. E até a semana que vem.